Bom dia! Que alegria poder estar mais uma vez na sua casa, nesta manhã de domingo, para compartilhar a palavra do nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre o preço da desobediência. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 13, nós vamos ler os primeiros versículos dele. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Belém um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Como eu disse, eu quero falar sobre o preço da desobediência, né? Vamos entender o contexto dessa história. O que ele está mostrando para nós? Davi, antes de morrer, ele teve o cuidado de sentar com seu filho Salomão. Sentar não, ele já estava acamado, muito ruim, mas nos seus últimos dias ele precisou estar com Salomão e passar para ele todas as orientações que era necessário para ele ser rei e estar na posição de rei. Era algo que Davi teve a cautela de orientar quem eram seus inimigos, quem eram os amigos, quem eram aqueles que ele podia confiar e tudo mais, fora os ensinos que ele recebeu. Davi teve um ministério, vamos dizer assim, um reinado muito difícil. Ele lutou muitas guerras, ele matou muitas pessoas, passou por muitos momentos difíceis. E a vida de Salomão Davi trouxe a ele uma orientação que lhe desse paz, que lhe desse mais tranquilidade nesta área. E Deus realmente ouviu, quando logo no início da sua gestão, Deus lhe disse: O que você quer que eu lhe dê, Salomão? E Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus se agradou daquilo, porque ele não pediu dinheiro, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu nada que era humano, a não ser conhecimento e sabedoria para ensinar o povo e conduzir uma tão grande multidão. E isso foi muito bom. E Deus disse: olha, por causa disso, eu vou lhe dar o que ninguém na terra tem. Deus expandiu de fato o entendimento daquele moço para que ele tivesse sabedoria para conduzir todo o povo de Israel. E foi um momento em que Israel viveu 40 anos de muita paz. Ele não tinha inimigos ao seu redor. Ele tinha tranquilidade com os vizinhos, não havia guerra, estava tudo muito bem, obrigado, e ele enriquecendo bastante, porque ele usou da sua astúcia, da sua sabedoria para poder angariar mais agregados aos seus projetos, né? E fez vários acordos, tanto que ele teve 700 mulheres, e dentre elas, muitas delas eram estrangeiras, que esta era uma forma de negócio, de trazer paz com os seus vizinhos. Uma vez que passava a ser genro do rei oposto, havia uma certa amizade entre eles e não haveria guerra. E isso trouxe muita paz. Além das 700 mulheres, ele teve mais 300 concubinas, foi um negócio fenomenal. E que fez com que todo o seu reino conduzisse de uma forma tranquila. Mas o que eu quero destacar é que, apesar de tanta sabedoria, apesar de tanto conhecimento, apesar de tanta paz, de tanta tranquilidade no seu reino, onde ele não precisou ir para guerras e nada mais,
ele não zelou pela sua casa, ele não cuidou dos seus filhos, ele não transferiu esse conhecimento, essa sabedoria para os seus filhos. E isso fica muito claro quando ele, já na sua velhice, ele não faz o que o seu pai fez. Ele não senta com o futuro herdeiro para dizer para ele o que fazer, como se conduzir, como se comportar, como ser um rei de verdade de uma nação tão poderosa como Israel. E aconteceu o contrário de verdade. Quando Salomão estava já na sua velhice, a Bíblia diz que ele se corrompeu. Essas mulheres estrangeiras corromperam o coração dele e trouxeram os seus deuses. Salomão passou a levantar vários altares e cultuar a esses outros deuses, e isso foi muito mal aos olhos de Deus. A ponto do Senhor dizer: ó, Salomão, tu pisou na bola. Claro que eu estou conjecturando, mas agora deixa eu te falar, vocês não vão ficar mais com todo Israel. Eu vou rasgar o reino da casa de Davi e não vou tirá-lo totalmente, porque eu tenho uma aliança com Davi. Eu vou deixar 2 tribos, Benjamim e Judá, com vocês, e as outras 10 eu darei para o outro. Mas eu não farei isso nos teus dias, será no dia do teu filho. E Salomão morreu em paz, acreditando: tá bom, então não vai ser comigo, que é uma das preocupações que nós precisamos ter. Não nos preocupar com as gerações futuras, achar que nós só vamos dar conta da vida que nós temos. O legado que nós temos é para que outras pessoas, depois de nós, filhos e netos, possam dar uma continuidade daquilo que Deus nos deu e daquilo que Deus ainda vai completar. Ah, não, mas depois eu não vou estar aqui. Mas isso é muito egoísmo, você achar que eu estou bem e os outros que se danem depois de mim. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Olha só, quando Deus fez a promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, Abraão não foi esse pai de multidões enquanto ele era vivo. Ele só viu Isaque. Ele só viu a sua primeira e segunda geração e nada mais. Cadê a multidão que Deus prometeu para ele? Nós temos que entender que essas multidões não são para o nosso ego, não são para os nossos satisfação e orgulho pessoal. Ele teve as multidões, mas não na sua geração. Até hoje, Israel fala nosso pai Abraão. Jesus confrontou aquela... Não, mas o nosso pai Abraão foi quem fez esse poço. Então, assim, eles têm essa referência de que todos são filhos de Abraão, então a promessa de Deus se cumpriu. A descendência de Abraão continuou forte, mesmo ele não existindo nessa terra, porque havia uma promessa. E ele honrou Deus durante todo o seu tempo de vida e Deus deu o legado para a sua descendência. Assim somos nós. Quando nós estamos na presença de Deus, precisamos lembrar que as promessas todas, nem sempre nós vamos vê-la na nossa geração, mas haverá um legado que vai para a nossa descendência. Nossos frutos serão vistos por outras pessoas por muitos longos anos, porque Deus é fiel e Ele não deixa que nenhuma semente se torne frutífera sobre a terra. E ele fez essa promessa com Abraão, fez com Davi, e Salomão não passou isso para a sua descendência. E Deus disse: eu vou tirar o reino, mas a minha aliança com Davi eu vou honrar. Eu vou deixar ainda 2 tribos lá, porque eu disse para ele que não faltaria rei no seu trono. E aí o que acontece? Quando Salomão morre, Roboão assume o poder. E quando ele assume o poder, ele age totalmente diferente do seu pai e do seu avô. Quando os anciões vêm até ele, disse: Roboão, o jugo do teu pai está muito pesado, os impostos estão muito altos, nós estamos trabalhando demais, alivia o nosso peso. Roboão disse: tá bom, vocês vão, daqui a 3 dias vocês voltem, que eu vou dar uma resposta para vocês. 3 dias, enquanto passou os 3 dias, Roboão consulta os anciões de Israel. E ele sabiamente diz: Roboão, ó rei, se tu te mostrares servos dele nesse momento, eles vão te servir durante toda a sua vida. Se você endurecer, eles vão te deixar.
Então, ser servo é você ser complacivo, é você estar ajudando na necessidade deles. Está pesado para eles carregar isso tudo. Eles é quem mantinha todo o luxo de Salomão durante aquele tempo todo. E aí tá, eles saíram e logo depois chegam os amigos da sua faixa etária, os jovens. E Roboão resolve consultar os jovens. A posição dos jovens foi completamente diferente daqueles anciões. Ele disse, diga para eles assim, o dedo mínimo do meu pai é o tamanho do meu lombo. Se ele te castigou com açoites, eu vou te castigar com escorpiões. E isso foi mal aos ouvidos daqueles anciões. Foi um confronto que ele deu para me deixar, né? Porque eles estavam querendo continuar com o rei, mas queria que o rei olhasse qual era a sua necessidade. E ele não ouviu o conselho dos sábios, mas ouviu dos jovens da sua idade. Israel, naquele dia, rebelou-se contra a sua liderança. Ele não quis mais saber. Quando o rei percebeu, eles deixaram a casa do rei, deixaram o palácio. Se vira então, você não quer ajudar a gente agora. E eles recolheram-se cada um para a sua tenda. E o rei ficou sozinho. Paralelo a isso, havia um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era muito esperto, muito sagaz em muitas coisas. E Salomão, na época de Salomão, ele percebeu a esperteza de Jeroboão e tirou da posição que ele tinha colocado e começou a persegui-lo. Para que não morresse, ele fugiu para o Egito e passou um longo tempo lá, aguardando as coisas acalmarem em Israel. Quando Salomão morre, Jeroboão decide voltar para Jerusalém. E quando ele volta, o novo rei já era Roboão. Já havia esse confronto, essa decisão de as 10 tribos não mais seguirem o rei Roboão. E eles procuraram Jeroboão, que havia já uma profecia acerca dele, e disse para ele, olha, Deus vai te colocar como rei de Israel. E ele não acreditava muito naquilo, mas havia já essa promessa, e as 10 tribos o procuraram para que ele se tornasse rei, de fato, daquele povo. E ele aceitou, claro, ele queria aquilo, porque ele já tinha escutado que isso ia acontecer. Só que Jeroboão, ele estabeleceu o seu reino em Siquém, que é uma cidade que era famosa, boa de comércio e tudo mais, e ali ele entronizou-se, só que ele com medo do povo, quando voltasse para Jerusalém para oferecer sacrifício, tivesse saudades e decidisse ficar lá, ele astutamente levantou altares, um altar em Siquém e um altar em Belém. E quando ele levanta esses altares, ele faz 2 bezerros. Parece que é uma sina de Israel encontrar bezerro para ser seus deuses, desde lá do Monte Sinai. Agora, mais uma vez, Jeroboão coloca 2 bezerros e diz para eles, ó, esse aqui vai ser o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês lá do Egito, vocês vão cultuar e oferecer sacrifícios aqui e não mais em Jerusalém. O povo seguiu, era uma ordem do rei, deixou de andar para Jerusalém para estar ali. Como se não bastasse esse erro grave de Jeroboão, ele levantou sacerdotes que não eram da linhagem levítica. Deus tinha dito, todos os sacerdotes vão vir da tribo de Levi. E ele então contrariou segunda vez a lei do Senhor e colocou homens que não tinham nada a ver com o sacerdócio e nada a ver com a tribo de Levi. E esses eles constituiu para estar ali. E era eles que ofereciam sacrifícios naquele altar para aqueles bezerros e induzia o povo ao erro constantemente. Lá em Levítico nós vimos que Deus estabeleceu data para que cada uma das 7 festas acontecesse durante o ano. E ele decidiu, ao seu bel prazer, mudar as datas. E vai ser na minha data e acabou-se. E muda. 3 falhas graves infringindo contra o Deus Todo-Poderoso de Israel. E ele tocou a vida como se tudo estivesse bem, tudo estivesse normal. Só que não. Isso pareceu mal aos olhos de Deus. E diz o texto aqui que, por ordem do Senhor, ele manda um profeta novo, que foi o texto que eu li, finalmente entramos no texto, isso foi um pano de fundo. Finalmente, ele manda um profeta de Deus, um homem de Deus, para confrontar o rei.
E quando ele chega lá para confrontar o rei, ele estava ali indo queimar incenso. Ele não era autorizado para queimar incenso. Rei não podia fazer isso. Os sacerdotes que ele levantou não poderiam fazer isso. Tinha que ser o escolhido de Deus da linhagem de Levi. No entanto, Jeroboão continuava errando, errando e errando. E esse homem de Deus trouxe uma missão, uma palavra para o rei. E ele não teve medo de entregar para o rei o que ele realmente, Deus queria que ele soubesse. E foi uma palavra dura que eu quero repetir, que esse profeta, ele clamou contra, e falou para ele que ele estava clamando contra o altar que ele estava levantando, porque ele disse: altar, altar. O Senhor, assim diz o Senhor: eis que um filho vos nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias. Isso aconteceu 300 anos depois. E ele continua: o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Olha que profecia forte. O profeta novo, que Deus encaminhou para falar com ele, disse: olha, vai levantar aqui um homem de Deus, um profeta, que o sacrifício que vai ser aqui vai ser os corpos desses sacerdotes. Esses falsos sacerdotes são os seus ossos que serão queimados aqui, porque esse altar, Deus não está endossando o que está acontecendo aqui. Ainda mais, ele concluiu: naquele mesmo dia será dado um sinal para ti, ó rei. E ele disse: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há de sobre ele. Deus não estava recebendo aquele sacrifício. O altar iria se romper porque nada daquilo estava chegando aos céus. Era sacrifício de tolos. Queridos, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos oferecendo a Deus. Está dentro dos princípios ou eu estou fazendo a revelia? Está de acordo com a vontade de Deus ou eu estou fazendo porque eu quero fazer? Deus, ele foi para cima do rei e disse para ele: além desses sacerdotes que você levantou serem mortos e queimados nesse mesmo altar, esse altar hoje vai te dar um sinal, ele vai se romper. Fender é abrir, quebrar é romper, partir no meio, e toda a cinza será derramada. Quando ele acaba de falar isso para aquele rei, ouvindo ele essas palavras, diz o verso 4, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar. Olha isso, irmãos. E disse para o profeta: prendei-o. A ordem dele foi enfática: prendei-o. Ele queria usar toda a sua autoridade real. Ele queria que todos temessem que ele não era qualquer pessoa. Como você fala assim com o rei? Mas a autoridade de Deus, quando está sobre o profeta, ele ousa falar para o rei: sim, você está errado. E quando ele estendeu a mão para mandar prendê-lo, aquela mão que ele estendeu, diz o texto aqui, ela secou. E ele não pôde mais recolher, ele não pôde mais usar, ela ficou dura, seca lá daquela forma que ele apontou o dedo para o sacerdote. Olha isso, irmãos, temos que ter muito cuidado quando nós nos levantamos contra homens e mulheres de Deus. Muito cuidado quando vamos confrontá-lo, achando que eles são qualquer pessoa. Há uma unção, há um manto sacerdotal, respeite o manto, respeite a unção. Davi disse: eu não vou tocar nesse homem, por mais que Saul fosse rei e aprontasse com ele. Ele disse: eu sei que ele é ungido do Senhor. E ele não ousava ir contra ele, apesar dos seus erros. E a mesma coisa, precisamos voltar a ter esse temor. Quantas bocas que falam mal dos seus pastores, que falam mal daquilo que está sendo feito na igreja, dos seus líderes. Queridos, tenha temor no seu coração. A mão daquele homem não pôde mais ser recolhida pela fala que ele fez. Ele queria trazer uma maldade sobre o profeta e Deus reverteu aquela situação. E olha só, ele naquela mesma hora que ele estendeu a mão, naquela mesma hora em que ele viu que a sua mão, o seu braço secou, o altar partiu. Naquela hora, a profecia do homem se cumpriu imediatamente, o altar fendeu e a cinza foi derramada. Deus disse: acabou, eu não estou recebendo nada de vocês.
E aquele momento em que ele viu ali que o segundo sinal aconteceu naquela mesma hora, por ordem de Deus, aí sim ele mudou o discurso. Aí sim, aquela arrogância em que ele mandou prender o profeta, em que ele falava com impostação de voz e tudo mais, mudou, ficou pianinho. Olha só, ele implora, disse para o homem, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim. Olha isso que lindo, para que eu possa recolher a mão. Na hora que ele sente que ele é impotente, que a sua posição social, seu cargo, seu dinheiro não vale nada, é quando ele abaixa a bola e ele diz, olha, implora o favor de Deus para que a minha mão seja restituída outra vez. Ora por mim. O que falta é humildade em muitas pessoas de estar errando com a sua liderança. Está debaixo de pé, as coisas não dão certo, as portas se fecham, o dinheiro se acaba, a família passando privação, confusão para todo lado. Pare e pense. O que está acontecendo? Às vezes é a nossa boca. É às vezes o discurso que nós temos, às vezes é aquilo que nós falamos acerca da nossa liderança e nossa casa toda está ouvindo. E você está contaminando a sua casa com a sua boca, com a sua alma doente, ao invés de chegar para o líder e dizer, líder, me perdoa, ora por mim. Me abençoa, porque nessa hora que a saúde fica debilitada, aí corre atrás do líder para o líder orar. Abençoa minha vida, para que minha mão volte ao normal, para que Deus cure esse ou aquele problema que eu tenho. É a hora que corre para pedir ajuda sem pedir perdão. Queridos, isso é muito sério. Toda desonra precisa vir com um perdão atrás. Nós não podemos ignorar quem é Deus na vida do nosso liderança. Quem é Deus na vida do nosso pastor, da nossa pastora, o respeito à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Aquele homem teve que murchar a bola dele, sim, e pedir ao profeta novo, ore por mim. E ele então orou em favor daquele rei e Deus abençoou aquele homem. É muita misericórdia de Deus, não é? Deus trouxe de volta a mão, ele pôde manusear seu braço outra vez, ele pôde estar perfeito outra vez e ver o poder de Deus agindo na vida dele. Agora, o que ele fez depois disso? Diz aquele rei, disse, vem comigo para minha casa, eu vou ali te fortalecer, eu vou te recompensar. O profeta disse, não, não posso não. Eu vim aqui com uma missão e eu vou cumprir a minha missão. E quando eu vim, porque Deus mandou falar isso com o senhor, Deus disse, você vai voltar por outro caminho, você não vai entrar na casa de ninguém, você não vai comer com ninguém, você não vai beber água em lugar nenhum, você vai voltar para casa, é aqui que você vai fazer refeição. Ele tinha uma ordem de Deus para não se relacionar com ninguém, fizesse o que ele tinha que fazer e voltasse para trás. Queridos, a obediência é a chave de todo sucesso na nossa vida. Seja em que esfera for, a obediência é a chave da sua prosperidade e sucesso. Aquele profeta disse não para o rei e saiu para voltar para sua casa. Só que aquele homem encontrou um profeta velho. Aí nós entramos em outra parte, que ali em Betel morava um profeta velho. O profeta velho, ele conhecia, ele ficou sabendo de tudo o que se passou naquele dia, de como Deus usou aquele profeta novo, como o rei foi restaurado da sua mão, como Deus falou que iria acontecer, e ele então procurou saber onde ele estava e quis trazê-lo para sua casa. Ele foi ao encontro do profeta novo. Presta bem atenção nisso que eu vou lhe falar agora, isso é muito importante. E ele disse para ele, vamos lá para casa, eu tenho comida para você, tenho bebida para você, você vai se acomodar lá na minha casa. E o profeta novo disse, não, Deus disse para mim não ir em canto nenhum, que eu não comesse com ninguém, que eu não prosseguisse o caminho direto para casa, que eu não era para parar em lugar nenhum. E aí, o que aconteceu? Aquele profeta, usando da sua autoridade de ser o profeta velho, disse, não, mas Deus falou para mim te buscar, para vir para minha casa. Olha o texto, irmãos, é muito, muito sutil
Isso. Quando ele disse, veio para minha casa, ele disse que não ia. Verso 17, ele diz, me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Aí ele disse, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou, verso 18, por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma o pão e beba água, porém mentiu-lhe. Porém, mentiu-lhe. Mas não era profeta, mentiu. Não era pastor, mentiu. Não era líder, mentiu. Irmãos, tenha cuidado. Quando Deus te der uma palavra, não troque pela palavra do homem, porque Deus não anda mudando de conversa, não. Quando ele diz sim, sim, é sim, sim. Não, não é não, não. Ele não fica mudando hoje sim, amanhã não. Ele já tinha dado uma ordem para o profeta, ele não ia contradizer a sua ordem. Ele não ia dar outros comandos. Se tivesse que dar, daria para ele mesmo. Mas o profeta velho usou da sua antiguidade no posto para dizer para ele, não, volta comigo, Deus mandou você voltar e comer lá na minha casa. Muito cuidado, porque quando você entra no caminho para servir Jesus, às vezes vai vir muitas interceptações para te tirar desse caminho, como veio desse profeta, que ele albardou um jumento para encontrar com um profeta novo, que a Bíblia não dá o seu nome, né? Um anônimo, um profeta anônimo, e ele disse, volta comigo, você está andando no caminho com Deus, e na hora que você está andando no caminho com Deus, vem alguém para te tirar do caminho. Não, ele disse para você voltar. Deus nunca vai dar uma ordem para você voltar. A ordem de Deus é sempre para você ir. Ide por todo mundo, vai, avança, não temas, vai em frente. Deus nunca vai dar um comando para a gente voltar, irmãos. Isso não é palavra da boca de Deus. Não, ele mandou você voltar e você vai para minha casa e você vai comer comigo. Ele disse não. Não, ele não disse não. Ele foi, ele poderia ter se posicionado, não, não vou com você, como ele falou com o rei. Mas ele credibilizou a palavra porque era uma autoridade espiritual. Vou lhe dizer uma coisa, amigo, nem um líder, nem um pastor, nem um apóstolo ou apóstolo está entre você e Deus. Ninguém está entre você e Deus. O nosso papel é ser orientadores para que você mantenha uma comunhão íntima com Deus. Nada de ter intermediário. O intermediário foi Jesus. E não tem outro. Nós nunca vamos ocupar esse lugar. Nós somos orientadores do caminho para que você não saia. Você está andando e a gente está aqui te guiando. Se você sair, ei, volta para cá, é aqui. Porque quem está na frente é o Senhor que está te chamando. É Ele que está dizendo, vem, pode vir que eu estou aqui. Eu estou com você, vamos em frente, para nunca desanimar e nunca desistir. Tem muita gente fazendo discípulo para si e nunca para Deus, facilitando a vida do discípulo para ficar de boa com ele, quando às vezes precisa de uma exortação, sim, precisa de correção, sim, porque com Deus ou anda santo ou não anda, porque Ele não vai querer você no céu de qualquer jeito, queridos. E nós estamos tão cheios de mimimi que não queremos receber coisas que contrariam a nossa vontade. Se você quer ver a face de Deus, você precisa aprender a ouvir, porque o preço da desobediência é muito alto. O que aconteceu com esse profeta? O profeta novo ouviu a voz desse profeta velho e foi para a casa dele. E naquela mesma hora, Deus chamou a sua atenção. Quando ele estava ali comendo, Deus disse para ele, no versículo 21, e o mesmo homem, profeta velho, que levou para casa, Deus usou a boca dele mesmo para entregar a profecia para o profeta novo. E diz que clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o seu mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no teu sepulcro. Ou seja, você não vai muito longe. Você não vai dormir junto com seus pais, você não terá vida longa, a desobediência encurta nosso tempo de vida. A desobediência nos tira do propósito de Deus, a desobediência não nos deixa avançar. Olha isso, irmãos, depois do profeta que falou isso para ele, ele diz que ele saiu, e quando ele saiu de volta para sua casa, olha o que aconteceu.
Foi-se, pois, ele, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Ele não chegou nem em casa. Ele não chegou nem em casa. Mas como? O profeta novo. O cara tinha um futuro pela frente. Ele encurtou a sua história pela sua boca, pela sua desobediência, pela sua rebeldia. Filhos, presta bem atenção nisso. Quantos filhos rebeldes nós vemos nesse dia? Quantas afrontas aos seus pais. A Bíblia não manda você desonrar os seus pais. É um mandamento com promessa. É honra. E honra, muitas vezes, fala muito mais forte do que obediência. Ah, só obedecer é uma coisa, mas a honra é além da obediência, é você ter o respeito quem ele é, quem ela é. Seu pai, sua mãe não são qualquer pessoa, mas não merece. Deus não falou que era para honrar se merecesse. Deus não falou que era para honrar se eles fossem bonzinhos. Deus não falou que era para honrar porque ele supria suas necessidades. Não, qualquer que seja a circunstância, honre, que a bênção vai vir sobre você, não é sobre eles não. Eles estão te desonrando, não tem problema, faça a sua parte e Deus vai honrar a sua vida. Aquele profeta, naquele mesmo dia, um leão atravessou o seu caminho e o matou. E o cadáver daquele moço foi atirado no caminho, e tanto o jumento que ele estava caminhando, quanto o leão que o matou, estavam parados do lado do cadáver. Ele o matou, mas ele não o devorou. Matou, mas não estraçalhou o seu corpo, só tirou-lhe a vida. E ele pôde ser levado para ser colocado no chão e colocar as pedras sobre eles, porque ele não voltou para o túmulo dos seus pais, como Deus tinha profetizado que ele não entraria no seu túmulo. Veja o que eu quero lhe dizer aqui, irmãos. O que o Senhor tem para nós depende da nossa obediência. O preço da desobediência é muito caro, é a morte muitas vezes, e vem como morte física, como desse profeta, vem como morte espiritual, que você não tem acesso a Deus, não consegue crescer em Deus, não consegue caminhar, lê a Bíblia e não entende, um botamento de mente, todo bloqueado. Por que eu não consigo crescer? Eu sinto que os outros sentem, não acontece isso comigo. Ei, para! Quem você está desobedecendo? Quem você está desonrando? Quem você está cultuando? O que tua boca está falando? Às vezes, querido, o que falta é um perdão. Você não tem noção do poder de um perdão. A pessoa está lá te acabando. Perdoa, Senhor. Foi o que Jesus fez. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando ele falou isso? Quando ele estava lá espancando, sendo apanhado para morrer. Então, assim, o perdão, ele quebra barreiras dentro de nós e nos leva a ter acessos a pessoas outra vez. Pare de desonrar seus pais, pare de desonrar as autoridades, elas vão dar conta dos seus dias a Deus, isso não cabe a nós, mas Deus quer que nossa parte seja feita. Por quê? Porque nós temos um legado para deixar, nós estamos representando um reino, nossos filhos, netos, bisnetos, o que vai vir depois de nós, eles precisam dar uma continuidade das experiências que nós temos. Que Deus nos entregou, eu tenho certeza que todo o legado que eu vou deixar, eu posso até não ver viva, mas que vai ficar um legado para essa terra, vai. As pessoas dessa cidade vão saber quem eu fui e quem nós deixamos aqui para dar continuidade, porque o ministério não é próprio, o ministério é de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, nós servimos a Jesus. Eu sou a mediadora para ajudar, vamos por aqui. Caminha aqui, mas caminha dependendo dele. Anda com ele, dá a mão para ele, vai junto. E se alguém te chamar para outro lado, não vá. Espere comandos de Deus na sua vida. Esse é o segredo do seu sucesso. Esse é o segredo de uma vida plena e abundante com Deus. É não viver dependendo do homem, mas depender de Deus. Amar esse livro sobre todas as coisas e obedecer os comandos que estão nele. E assim é como você é liberto do pecado. Eu vejo hoje muitas pessoas escravas do pecado, frequentando igrejas, mas não são libertas. Frequentando igrejas, mas dependendo de tigrinho, de joguinho, de não sei o quê. Onde está o limite da sua fé? Meu filho, saia dessa vida, isso é uma escravidão. Muitas vezes não tem dinheiro para dar uma oferta na igreja, mas tem para fazer uma aposta em jogo.
Põe a mão na sua consciência. O que você está fazendo com a sua vida? Você está falindo. Você está empobrecendo. As coisas da sua casa estão se acabando. E quantas pessoas eu tenho visto depressivas, perdendo casa, perdendo patrimônio, perdendo tudo. Por quê? Porque estão dando ouvidos a uma vida de facilidades. Joga aqui que você vai ganhar ali. Joga tanto, joga tanto, joga tanto e vai jogando, vai jogando. Quando você vê, você está jogado, porque você não tem mais nada. Ainda se escraviza em agiotagem, se escraviza em perder a sua casa, a sua família. Ei, o Senhor te chamou para servir a Jesus e não a Satanás. Satanás é quem veio saquear aquilo que nós temos. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso com muitas pessoas com permissão. Você está permitindo que ele te destrua. Destrua sua vida, destrua seu casamento, destrua sua família, destrua seu patrimônio, destrua sua dignidade, devendo para todo mundo, não tem mais nem o que vender para pagar as dívidas e entra numa depressão, porque está ameaçado de morte, porque pegou dinheiro de agiota. Está tudo errado, meu irmão. Arruma a sua história. Arruma a sua vida, entra no padrão de Deus, ele vai trazer paz. Jesus veio para a vida abundante, vida de tranquilidade, vida de harmonia na sua casa, feliz, sem peso, sem culpa, sem ninguém te pondo faca no pescoço. Não, você precisa lutar contra esses prazeres malditos da carne que estão escravizando você. Jesus é o grande libertador. Só Ele pode te tirar desse cativeiro. E são milhares que estão escravos disso. E eu tenho que alertar você para que você saia desse caminho enquanto é tempo. Tem muitos perecendo, muitos perecendo, porque não consegue mais lidar com o tamanho da dívida que se meteu. Hoje o Senhor quer resgatar você. Ele quer restaurar a sua vida, a sua casa. Jesus é a única solução. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer descansar? Jesus. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.